Amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite, né? Então a gente está gravando à noite aqui. Desejo que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família, no seu lar. E essa é a primeira de uma série de 6 aulas, né? Que a gente aqui do Ministério de Educação vai repassar para a igreja sobre um conteúdo muito importante, né? Esse conteúdo, acredito que nunca foi falado tão abertamente sobre ele, né? Mas eu acho que é importante, em coerência aqui com o que o nosso pastor acredita também, que é importante a gente trazer esse tipo de ensinamento para a nossa igreja, né? Que os irmãos fiquem cientes disso que nós vamos tratar. A gente vai falar um pouco sobre a nossa salvação, né? O nosso processo de salvação e especificamente da doutrina calvinista, né? É uma doutrina que os irmãos vão conhecer, pelo menos de uma maneira geral, como ela funciona. E esse vai ser o contexto das aulas que nós ministraremos, né? É uma série de 6 aulas, como eu comentei, que nós vamos passar por todos os pontos, né, principais dessa doutrina em específico. E você pode estar se perguntando, né? Qual a necessidade de um conteúdo desse tipo, né? Por que aprender sobre esse tipo de doutrina? E aqui eu elenquei 2 pontos principais. Primeiro, porque é um tema que está diretamente relacionado com a nossa salvação em Cristo. Então, ele é um tema que faz parte do que a teologia chama de soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, a doutrina calvinista ela é uma doutrina que fala sobre a salvação do ser humano da perspectiva deles. Então, quando a gente toca nesse tipo de ensinamento, a gente acaba aprendendo também sobre o nosso processo de salvação, né? Da forma como nós acreditamos, e aqui eu falo nós, a Igreja e as Nações, acreditamos que é a forma correta de se entender a salvação do cristão, né? E a possibilidade de salvação daqueles que ainda não são. Esse é um primeiro motivo para nós entendermos sobre esse ensinamento, e um segundo seria que pessoas que são aderentes à doutrina calvinista, que eu não generalizo, tá? Que eu falo de alguns dessa doutrina, algumas pessoas da doutrina calvinista, eles tendem a ter um sentimento de proselitismo em relação à igreja não calvinista. O que é que eu quero falar com isso? Calvinistas tendem a tentar converter, entre aspas, aqueles que não são. Então, igrejas como a Assembleia de Deus são igrejas que muitas vezes são muito afetadas. Dependendo da região onde essa igreja esteja, ela é mais ou menos afetada por esse tipo de incursão. Então, irmãos de Assembleia de Deus têm familiares, ou têm amigos, ou têm algum próximo que é aderente a esse tipo de doutrina, e essa pessoa em específico, muitas vezes, tem uma tendência de querer confrontar a fé daquele que é assembleano, vamos colocar dessa forma. Então, existe um sentimento em alguns calvinistas de que a doutrina deles é o evangelho. Então, tem muitos calvinistas que, inclusive, falam isso, que o calvinismo ele é o evangelho. Então, você vê a presunção de afirmar uma coisa desse tipo. E por conta disso, né, os liderados, por terem esse tipo de pensamento, eles enxergam as outras igrejas como crentes que ainda não alcançaram o pleno entendimento da verdade. Então eles tentam, né, ir atrás dessas pessoas, né, e aqui eu falo de exemplos, não vou citar nomes, mas exemplos não muito longe do nosso próprio ministério, né, ex-dirigentes que não estão mais conosco, né, mas que tiveram muitos problemas com pessoas dentro da congregação que tiveram esse tipo de postura. Então, existiam momentos onde o dirigente trazia uma mensagem, quando chegava lá embaixo, a pessoa se levantava e contestava o que foi falado. Então, você percebe que algumas pessoas, quando entram nesse tipo de pensamento, elas acabam criando uma presunção e uma arrogância, e isso acaba, de certo modo, irmãos, contaminando a própria igreja, porque influencia pessoas que estão ali, trazem uma dor de cabeça para os líderes da congregação, e isso estou falando de uma forma bem específica. Se for ampliar, a gente tem um impacto em vários contextos. Então, esses são os 2 motivos principais, existem outros, para a gente aprender sobre essa doutrina chamada doutrina calvinista. E basicamente, o que é essa doutrina, irmão? Como eu comentei, é um sistema, né, um pensamento acerca da salvação do ser humano, né? Eles, aqui eu afirmo, né, não desconsidero calvinistas como irmãos em Cristo. Acredito que muitos calvinistas são irmãos em Cristo, né? Mas tem alguns que eu acredito que não são, né? Principalmente os que são presunçosos e arrogantes. Então,
O que é que esses irmãos pensam, né? O que é que essas igrejas pensam acerca da salvação do ser humano? E aqui a gente entra num tema, né? Eu vou aprofundar um pouco mais nas próximas aulas, mas como resumo geral para você entender, existe algo que eles chamam de tulip. Essa tulip significa 5 doutrinas básicas que contemplam a salvação. A primeira doutrina que faz parte dessa cadeia é uma doutrina que eles chamam de degeneração total. Basicamente, em resumo, eles afirmam que o ser humano é tão completamente depravado, tão completamente corrupto, que eles não têm nenhum sentimento de buscar a Deus. E por ser tão corrupto assim, o ser humano não possui um livre-arbítrio, ou seja, o ser humano não tem liberdade de escolha. Tá? Então esse é um primeiro pensamento. E quando você lida com essa primeira doutrina, ela já puxa a segunda. Que a segunda doutrina deles é a eleição incondicional. O que é que eles dizem? Partindo do ponto que o ser humano não quer crer de fato, que ele não quer se aproximar de Deus, por que existem pessoas que se aproximam? Então o primeiro ponto que eles falam é: Deus, desde a eternidade, escolhe determinadas pessoas para a salvação e, em contrapartida, rejeitam outras pessoas para a salvação. Então, isso é o que eles chamam de eleição. Deus, na sua soberania, determina, predestina, escolhe pessoas para irem para o céu e pessoas para irem para o inferno. Então, em resumo, é basicamente isso. E Jesus, e aqui entra um terceiro ponto da doutrina deles, partindo do ponto que nem todos creram e que Deus escolheu alguns, Jesus veio para morrer exclusivamente por aqueles que foram eleitos por Deus. Ou seja, Jesus Cristo não morreu por todo mundo, ele morreu só por alguns. Tá? Então você percebe nesses 3 primeiros que é um tipo de pensamento que uma coisa puxa a outra. Então não tem como você sustentar um ponto sem querer sustentar os demais, é uma questão lógica. Então, esse conceito de que eles comentam que Jesus morreu somente por alguns, eles chamam de expiação limitada, ou seja, que a expiação em Cristo, né, que esse processo de redenção, ele só foi feito para algumas pessoas, não para a humanidade em geral. Um quarto ponto, que aí se desprende desse, eles chamam de graça irresistível. Ou seja, partindo do ponto que o ser humano é depravado, de que Deus escolheu alguns e que Cristo morreu por esses, vai chegar um determinado ponto da vida dessa pessoa que foi eleita, onde o Espírito Santo vai trazer ela de uma forma irresistível. Ou seja, não existe possibilidade da pessoa resistir ao chamado do Espírito Santo. Né? É um chamado irresistível. O Espírito Santo traz, né, eu vou usar essa palavra, eles não gostam muito, mas o Espírito Santo obriga, de fato, a pessoa a se converter. Né? Ele converte a pessoa porque, de fato, não existe livre-arbítrio no calvinismo. Tá? Só em Adão e Eva, mas eles ainda têm discordâncias em relação a isso. Então, entenda que esse quarto ponto é basicamente essa ação do Espírito de trazer irresistivelmente todos os eleitos. Então, todos os eleitos vão crer, de acordo com a lógica calvinista, né? Porque Deus os escolheu. E Deus os escolhendo, Deus vai trabalhar ativamente para trazê-los, independente da vontade deles. E um quinto ponto que completa, né, o pensamento calvinista, pelo menos nessa questão da salvação, como a gente está comentando aqui, é o ponto que eles chamam de perseverança dos santos. Essas pessoas que creram, né, que foram eleitas por Deus e que o Espírito Santo trouxe irresistivelmente, essas pessoas nunca mais se desviarão. E se alguma delas, né, se alguma pessoa do meio se desviar, eles costumam usar o texto de 1 João que diz: saíram de nós porque não eram de nós. Então eles dizem que uma pessoa que foi salva por Cristo, uma pessoa que faz parte do grupo dos eleitos, é impossível que essa pessoa se desvie. Independente do que aconteça com essa pessoa. Ela pode ir para o mundo, depois voltar, não vai ter problema, não vai interferir em nada a salvação, porque se ela de fato foi eleita, em algum momento ela vai voltar, segundo a lógica deles. Então, esses são os 5 pontos, irmãos, que contemplam o que eles entendem acerca da salvação. Né? E você percebe que esse quadro que eles apresentam de Deus é um quadro estranho. Né? Deus escolher pessoas para irem para o inferno. Então Deus já não é mais aquela figura, como diz 1 Timóteo, que deseja que todos os homens sejam salvos. Né? Deus ele quer só alguns, de fato. Deus já não é mais aquele ser
que não tem prazer na morte do ímpio, porque o Deus calvinista ele determina a condenação eterna do ímpio. Então, não tem sentido, não é lógico, né? Você pegar o Deus de amor das Escrituras e fazer um contraste com esse Deus que é apresentado e você conseguir enxergar a similaridade, né? Então, nós vamos aprender um pouco sobre isso, amém? A gente vai aprender um pouco sobre o que eles pensam mais a fundo. Aqui eu dei só um resumo inicial. E eu vou trazer pontos, né, que a nossa igreja, nós pensamos, né? Falo como igreja às nações, acerca do processo de salvação. Né? Acredito que todos os pontos que os calvinistas dizem, a gente diz o contrário, né? Então a gente não acredita do jeito que eles acreditam. Mas antes de começar, de fato, a gente entrar em cada ponto, eu acho que é importante a gente voltar um pouco no passado e entender como foi que isso surgiu, né? É algo muito bom, sempre que a gente for entender uma doutrina, um pensamento, saber de que fonte ela surgiu, de onde ela proveio, de onde ela saiu. E com isso, a gente volta para o ano de 1500, né? 1500, ali, a época do descobrimento do Brasil. E em 1509, mais especificamente, nasce na cidade de Noyon, na França, um homem chamado João Calvino. Né? João Calvino ele é tido como o pai do calvinismo, tanto é que a palavra calvinismo ela vem de João Calvino, o sobrenome dele, né? Então ele teve uma influência tão grande nesse pensamento que os discípulos começaram a ser chamados de calvinistas, né? Muito parecido ali com o que aconteceu com a igreja, que os discípulos começaram a se chamar de cristãos porque eram muito parecidos com Cristo, né? Lá em Antioquia. Agora, nesse caso em específico, eles eram tão parecidos com Calvino que começaram a ser chamados de calvinistas. Então é um sistema de pensamento chamado de calvinismo que surgiu, não vou dizer surgiu, mas foi desenvolvido nesse homem chamado João Calvino. Ele nasce, irmãos, num período bem interessante. Ele nasce no período ali da Reforma Protestante. Na realidade, ele nasce mais especificamente 8 anos antes da Reforma Protestante. E aqui, eu acredito que na nossa igreja praticamente todo mundo conheça, mas eu vou dar um rápido spoiler aqui. Mas quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente está falando basicamente da ação de Martinho Lutero. Né? Existiam outras pessoas que já vinham começando algo desse tipo, mas ele foi a pessoa que de fato executou. Então, Martinho Lutero, né, ele era um monge da Igreja Católica. Né? Entenda, irmãos, que até 1500 o cristianismo era a igreja católica praticamente. Existia alguns grupos apartados, mas a igreja católica era como se fosse a representação do cristianismo, a principal. E dentro da igreja católica surge um homem chamado Martinho Lutero, e esse homem ele é um monge agostiniano. Né? Essa palavra agostiniano, você grave aí, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele era um monge da Igreja Católica que, em 1517, ele prega, né, na catedral, na igreja da Alemanha, né? Tem um nome aqui. Ele prega na igreja da Alemanha, Wittenberg, nome da igreja. Ele prega 95 teses na porta daquela igreja. E o que são essas 95 teses? É um confronto, né? É uma forma de Lutero de se colocar contra, uma oposição contra alguns ensinamentos que a Igreja Católica tinha naquela época. A Igreja Católica, em praticamente todo o período, mas nesse em específico, alguns dizem que Martinho Lutero se revoltou contra a impureza e a corrupção que havia na Igreja, né? Na Igreja Católica. E em uma das leituras dele, ele acaba se chocando com o texto de Romanos, que diz que o justo viverá pela fé. E a Igreja Católica, até hoje, na realidade, eles tratam a salvação como uma mescla de fé e obras. O homem não é salvo somente pela fé, as obras estão misturadas, então existe algo mais meritório ali de alguma forma. E Martinho Lutero, quando lê esse texto, ele se sente... Ele é como se fosse um divisor de águas para a vida dele. E ele começa a se aprofundar, começa a entender. E depois de algum tempo de estudo, Martinho Lutero formula o que são essas 95 teses. Que é como um confronto, né? Que é um ataque, vamos colocar dessa forma, ao pensamento católico que havia naquela época, né? Então, ele
a ideia inicial de Martinho Lutero não era romper com a Igreja Católica. Martinho Lutero não queria criar uma igreja nova. Na verdade, ele queria reformular o que estava ali dentro, né? Mas só que depois de alguns embates, algumas coisas que aconteceram, ele de fato fundou uma vertente na época que foi considerada como luteranismo, que é parte do pensamento protestante, né, que tinha na época, e ele funda essa linha em oposição à Igreja Católica. E é chamada também com o nome dele, né, luteranismo. Então, essa época de Calvino, né, essa época ali que ele nasceu, se desenvolveu, né, principalmente na época ali da fase da juventude e fase adulta, é uma fase de muitas inconstâncias e muitos atritos entre a igreja protestante e a igreja católica. Os protestantes, eles eram perseguidos pela igreja católica, né, era tratada como heresia por parte dos católicos, e Martinho Lutero e Calvino, ele acabou entrando nesse meio aí, né, por conta desse acontecimento aqui. Então, quando a gente olha, né, 1509 nasce João Calvino, né? Essa pessoa que nasce nesse contexto específico, nesse pré-contexto. E ele nasce, como eu falei, em Noyon, na França, né? Ele é de uma família católica, João Calvino. Aí você lembra que eu falei agora há pouco, que antes de 1517, de fato era a igreja católica que controlava as coisas. Então, a gente não pode interpretar isso com o nosso olhar atual, né? De pensar, Calvino era um católico. Ele era porque, de fato, era a religião mais estabelecida, quando a gente fala de cristianismo ali naquela época. Então, ele vem de uma família católica, né? Totalmente católica, tanto é que o irmão de Agostinho, ele era de Calvino, ele era padre, né? E o pai dele, chamado Gerard Calvin, ele trabalhava na cidade para um bispo da cidade. Então, tinham cidades que elas tinham um bispo, que era como se fosse alguém que controlava a parte religiosa daquela cidade. Havia um bispo ali, e o pai de Calvino, ele trabalhava para esse bispo da cidade. Então você percebe que eles já tinham muito contato, não só com a religião católica, mas eles tinham contato também com a liderança católica da região, né? Então esse bispo, ele acabava tendo um contato muito grande ali com a família de Calvino. E Calvino começou a ser ensinado, né, na doutrina católica, na parte de teologia. Alguns anos depois, né, a gente vai ver que o pai de Calvino, ele seria excomungado da Igreja Católica, né? E o irmão dele também, que era padre. O pai e o irmão, posteriormente, futuramente, seriam excomungados da igreja. Excomungados da igreja como se fosse uma expulsão, de fato, da Igreja Católica, sabe? Então, alguns dizem que... Aí aqui, irmãos, a gente não consegue afirmar com 100% de certeza, né? Mas alguns dizem que o motivo da excomungação do pai de João Calvino pela Igreja Católica foi porque ele estava desviando o verbo da igreja. Alguns dizem que era por conta disso, e a igreja foi lá e excomungou. E outras pessoas dizem que foi por conta de divergências doutrinárias. Então, a gente não consegue, como eu falei, cravar em pedra, mas aconteceu alguma coisa envolvendo o bispo de Noyon e o pai de Calvino, que fez com que ele fosse excomungado pela igreja. E alguns anos depois, o irmão de Calvino também, que era padre. Então, antes desses acontecimentos, como eu comentei, a família de Calvino era uma família católica, né? Era uma família que tinha condições, né? O pai dele era advogado, tanto é que um dos serviços que ele prestava ali para o bispo da cidade era um serviço também voltado para a parte administrativa, parte pública ali. Então, ele nasce nesse contexto em 1509 e nessa família, né? Quando chega aos 12 anos de idade, né, por conta da proximidade da família com o bispo católico, Calvino recebe uma bolsa. É como se fosse um auxílio da igreja para ele, né? Financeiramente falando. Ele começa a receber um auxílio da Igreja Católica, que também acabavam sendo usados para financiar os estudos dele. Até os 20 anos de idade, João Calvino, né, ele foi um ávido estudante de teologia, né? Ali passou por algumas escolas, né, posteriormente algumas universidades. E parte desse auxílio, né, para dizer praticamente tudo, era dedicado à instrução ali de João Calvino.
Tá? E é interessante, irmão, aqui um detalhe interessante. Calvino continuou recebendo esse benefício da Igreja Católica até depois da conversão dele. E aqui eu coloco conversão entre aspas, pelos motivos que vocês vão ver. Mas ele se converte em 1533 ou 1534 e ainda passa um ano recebendo dinheiro daquela igreja que ele tanto criticava. Então ele associava o Papa ao anticristo, ele dizia que a Igreja Católica era um antro de demônios, então coisa nesse sentido ele acabava falando que era um esgoto poluído. Todos esses pontos eram elogios que ele fazia à Igreja Católica na época. Aí você podia imaginar como os católicos gostavam dele, né? Então ele fazia fortes críticas, assim como os demais também, Martinho Lutero e outros que apareceram, não é um caso especial dele. Ele fazia fortes críticas, mas mesmo assim continuou recebendo benefício por mais de um ano, né? Por um ano praticamente. Então, esse é um pouco, né, da história desse homem, né? Ele, até os 20 anos, né, na realidade até a conversão dele, ele era alguém ensinado e doutrinado no pensamento católico. Teologia católica, ensinamento católico, não tinha possibilidade. E acabava entrando um pouco ali no humanismo também. Quando Calvino chega nos 20 anos de idade, ele tem uma mudança brusca na vida dele. Ele antes que estudava teologia, né, os pais queriam que ele seguisse uma carreira religiosa, mas agora o pai dele, né, Calvino, aqui é um detalhe, Calvino perde a mãe muito cedo, né, quando era criança ainda, ele acaba perdendo a mãe dele, e aí continua sendo cuidado pelo pai. Quando chega aos 20 anos de idade, o pai dele solicita que ele mude de carreira, né? O pai dele pede que ele agora siga a carreira de advocacia, né? Então Calvino, aos 20 anos de idade, ele entra também no mundo jurídico e passa a estudar advocacia. Mas mesmo assim, ainda continuava ali aprendendo sobre a parte teológica, né? Então, até os 20 anos de idade, esse é o contexto, né? Calvino foi uma criança, como eu comentei, criada num lar católico, ensinada na doutrina católica, aos 20 anos mudou para a advocacia, né, e estudou em várias universidades e escolas boas, né, escolas boas, professores, alguns professores de Calvino eram professores de renome, né? Então, esse é um pouco do contexto ali da primeira fase da vida desse homem, né? A gente olhando dessa forma, não tem nada de muito especial nisso, né? Mas eu queria me ater a um ponto aqui, que quando a gente fala de calvinismo, né, como eu comentei, isso é algo que proveio de João Calvino. Pelo menos João Calvino foi o principal difusor desse pensamento. Mas os próprios calvinistas admitem que a doutrina, que esses 5 pontos que eu comentei para vocês agora há pouco, eles não nasceram em Calvino. Então Calvino, ele não foi o criador desses 5 pontos. Não foi Calvino que criou o conceito de predestinação, onde Deus predestina alguns para o céu e predestina alguns para o inferno. Não foi Calvino, por exemplo, que criou a doutrina da perseverança dos santos, como eu comentei agora há pouco, que o cristão, que o eleito permanece eternamente. Aí você pode se perguntar, tá, mas não foi Calvino, então quem foi? Né? E é praticamente unânime, né, de todos os teólogos, inclusive calvinistas, que João Calvino, ele tem uma forte influência de um homem chamado Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona, a ele é atribuída a criação desse sistema de pensamento. Foi Agostinho que desenvolveu o pensamento sobre predestinação, sobre depravação total, sobre perseverança dos santos. Então Agostinho recebe vou colocar dessa forma, essa responsabilidade com relação a essa doutrina que foi criada. João Calvino, ele acaba pegando de Agostinho esses conceitos e Calvino desenvolve, né? Então, entenda que, como eu comentei, ele foi ensinado no catolicismo grande parte da vida dele. E quando eu falo de Agostinho de Hipona, eu estou falando do personagem da história que mais influenciou a doutrina católica. Para você ter ideia, hoje existe um feriado em homenagem a Agostinho.
né? O dia de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, né? Ele nasceu ali, a gente está falando aqui do ano de 350 depois de Cristo, então ele viveu mais de um milênio antes de João Calvino. E esse homem, ele é considerado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Católica, né? Ele foi o responsável pelo desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento de praticamente todas as doutrinas que os católicos têm. Ele é o... A gente foi falar no cearense, é o bichão, né? Então, é o cara que, de fato, foi a mente por trás do sistema doutrinário católico praticamente como um todo. E ele é uma figura que é aclamada pelos católicos, né? Por conta dessa influência que ele teve no pensamento católico. E é uma figura também que é aclamada por calvinistas. Porque os calvinistas, como eu comentei, eles mesmos validam e atribuem que João Calvino não foi o criador desse pensamento sobre a salvação. Ele só pegou de Agostinho e sistematizou. E agora começa a fazer sentido para você por que isso aconteceu. João Calvino foi ensinado no catolicismo a vida praticamente até a sua conversão em 1530, né? Então ele recebe uma forte influência de Agostinho de Hipona. O pensamento de Agostinho, né, sobre salvação, os livros, o ensinamento, tudo isso, estava muito vivo em Calvino. Então ele não cria algo novo, ele só adapta, ele só sistematiza aquilo que ele aprendeu de Agostinho de Hipona, né? E é interessante quando a gente começa a olhar para a vida de Calvino, que o próprio Calvino afirma isso, né? Para você ter ideia, o termo correto é obras, mas eu vou citar livro aqui. Em um dos livros de Calvino, ele faz mais de 400 citações a Agostinho. Tipo assim, isto me baseei em Agostinho, isto peguei de Agostinho. Então, você imagina um livro onde praticamente mais de 400 citações é só para uma pessoa específica. E um dos livros só de Calvino, eu estou falando, é o livro que eles chamam de As Institutas da Religião Cristã. Então, só por isso você consegue tirar a prova de que ele foi muito influenciado por esse outro homem, né? Chamado Agostinho de Hipona. E tem muita coisa, irmão, no pensamento de João Calvino que é similar às doutrinas católicas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Da mesma forma que a Igreja Católica crê no batismo infantil, João Calvino também cria, né? E Lutero também cria também, né? Então, praticamente os reformadores da época. Praticamente, a questão do batismo, por exemplo, a regeneração batismal, que eles chamam, Agostinho cria e João Calvino cria também. Agostinho, ele cria na imposição da espada para defender a fé. O que isso significa? Que a igreja pode usar a força para poder compelir as pessoas a virem para a igreja. É como se, por exemplo, eu pegasse trazendo para o nosso contexto dos dias de hoje, é como se eu pegasse uma arma, né? Como se a igreja estivesse autorizada, doutrinada e estabelecida no pensamento de os cristãos podem pegar em armas e forçar as pessoas de fora a virem para a igreja, né? Então esse é o pensamento sobre a imposição da espada para a defesa da fé. Então tudo isso, inclusive tem uma outra questão aqui também que eu anotei. Calvino, ele tinha o costume de chamar a igreja de mãe, né? E essa atribuição de chamar a igreja de mãe é uma atribuição costumeira dos católicos, né? De dizer que a igreja é como uma mãe, né? Então, esses são 4 pontos, tem outras coisas também, mas esses são 4 pontos para vocês entenderem que este homem chamado João Calvino, e que foi o sistematizador desse pensamento, ele não foi o criador disso, ele só pegou de um bispo católico, né, que viveu 1000 anos antes dele, e colocou isso por extenso, mais detalhado, de forma mais estruturada. Então, a gente pode dizer, né, sem medo, que a doutrina calvinista, pelo menos nesses 5 pontos, é uma doutrina católica, né? Não vou dizer o catolicismo atual, mas é uma doutrina que foi desenvolvida, que foi pensada e criada por Agostinho de Hipona, né, que nasceu ali em 354 depois de Cristo. Então, esse é um primeiro contexto para você entender, e é bem importante, irmãos, que a gente entenda a história por trás da coisa. Às vezes a gente olha a gente fala uma frase, ou olha um pensamento, ou fala algum tipo de doutrina, e a gente acaba não entendendo qual a origem daquilo e qual é o plano de fundo desse pensamento que eu estou defendendo. E o motivo da gente
entrar para entender a vida de Calvino, né? Agora um pouco mais a vida de Agostinho, é justamente a gente conhecer quem eram esses homens que defendiam essas coisas, né? O que eles faziam, né, de bom e o que eles faziam de ruim e qual o contexto dessa doutrina que hoje em dia, infelizmente, acaba sendo motivo de briga em muitas Assembleias de Deus, né? Sendo motivo de perturbação em muitas Assembleias de Deus. Então, quando a gente fala, né, Calvino se foi influenciado por Agostinho de Hipona porque Calvino era um católico, né, até o ano 33 de 1500. E Agostinho de Hipona, como eu comentei, é um personagem muito influente na igreja. Ele nasce em 354 na região de Tagaste. Essa região de Tagaste é ali no norte da África, onde atualmente é a Argélia, né? Ele nasce ali. Ele era filho de um oficial romano que era pagão, né? E é filho de uma piedosa cristã que era chamada de Mônica. Então, nesse contexto aqui, nasce Agostinho, né? O nome dele, na realidade, a gente chama de Agostinho de Hipona, né? Os católicos chamam de Santo Agostinho, mas a gente chama de Agostinho de Hipona com mais frequência porque na sua vida adulta ele foi estabelecido como bispo de Hipona, né? Então ficou Agostinho de Hipona. Mas o nome dele real é Aurelius Augustinus, né? Se a gente for falar o nome completo dele, Aurelius Agostinho. Então, esse homem nasce nesse contexto que eu falei, e boa parte da vida de Agostinho ela é dedicada a uma vida de impiedade. Boa parte da vida de Agostinho, e isso não estou tirando da minha própria cabeça, isso tem um livro, Confissões de Agostinho, que ele relata muito detalhadamente o que ele fazia e como era ímpia a vida que ele levava. Então, são palavras do próprio Agostinho. E boa parte da vida dele, ele vive essa vida dissoluta, né? De pecado, de erro, de engano. E em um momento, né, da vida de Agostinho, ele acaba entrando para uma seita que é chamada de maniqueísmo, né? Não vou entrar para explicar sobre o que é isso, mas basta você entender que ele entrou para uma seita, né? Uma seita que havia na época chamada de maniqueísmo, né? Nessa época de Agostinho, é uma época onde a Igreja Católica ela está vivendo um tempo muito interessante. Alguns de vocês já sabem quando eu citar o nome, mas alguns anos antes de Agostinho de Hipona surgiu um homem chamado Constantino. Esse homem era um imperador romano. E milagrosamente, eu vou colocar entre aspas, ele se converte, né, à religião cristã, né? Alguns dizem que ele está em um contexto de batalha, né, de guerra, e ele tem uma visão, alguns dizem que foi um sonho, onde ele vê uma cruz no céu e ele escuta uma voz que diz: sobre esse símbolo vencerás. E ali ele interpreta que aquilo foi um chamado de Deus para ele, e ele acaba adotando o cristianismo como a religião oficial de Roma, tá? Então, eu duvido da conversão de Constantino, porque depois de afirmar ter se convertido, alguns anos depois, ele mata a mulher e o filho, né? Então, nisso você duvida um pouco sobre a conversão da pessoa, mas nesse período onde Roma absorve a religião cristã, né, e trata ela como a sua principal, é um período que depois de alguns anos começa a ser motivo de perseguição. Então, aqueles que pensavam diferente da igreja, eles eram perseguidos. Tinha um grupo da época que eram chamados de donatistas, que eles foram um dos grupos que mais sofreram com perseguição por parte da igreja católica. E quando eu falo perseguição, irmão, é perseguição parecida com aquilo que acontecia com Paulo, com Pedro, perseguições de fato ir matar a pessoa que pensa diferente, tá? Então, quando eu falo de Agostinho, eu estou falando de alguém que nasceu quando a igreja já tinha esse viés muito forte, né? A igreja católica já tinha um pensamento voltado para isso. Já era uma igreja que tinha um poder político e um poder de Estado. Não era só um poder religioso, né? Era um poder de Estado. A igreja e o Estado, eles se uniam entre si. Então, falar contra a igreja era falar contra Roma. E Roma perseguia. Então, nesse contexto, ele nasce, né? Agostinho vai crescendo, como eu falei, e quando chega na vida
mais tardiamente na vida dele, ele entra para essa seita chamada de maniqueísmo, tá? Então, depois da conversão dele, depois ele passa alguns anos no maniqueísmo, e depois de um tempo, esse homem ele se converte, né, ao cristianismo, né? E depois de um tempo ele é estabelecido como bispo da cidade de Hipona. Então, Agostinho ele é um bispo católico, né? É um líder católico que viveu naquela época. E a inteligência desse homem, aqui a gente não pode negar, cara, de fato um homem muito inteligente, ele fez com que ele produzisse um número assim absurdo de livros, de materiais. Por isso que a gente comenta que ele influenciou muito o pensamento católico, né? E os católicos admitem isso. As doutrinas principais do catolicismo, praticamente todas, ou foram criadas por ele, ou ele teve um papel muito importante em relação a elas. Então foi um dos grandes influenciadores, né? No seu período de catolicismo ali, Agostinho ele acaba tendo alguns embates, algumas lutas principais com algumas seitas, né? Não vou dizer seitas, com alguns pensamentos diferentes da Igreja Católica. Depois de bispo já, isso eu falo. Uma delas, o maniqueísmo, ou seja, aquele pensamento, aquela doutrina que antes ele rebatia, agora que antes ele aderia, agora ele rebatia. Então o Agostinho que antes era maniqueu, agora é o Agostinho que se coloca contra o maniqueísmo. Anteriormente, né, já tinha surgido uma linha de pensamento chamada dos donatistas, e quando Agostinho se converte à fé católica, ele passa a perseguir também os donatistas. E um terceiro pensamento que ele se colocava contra os pelagianos, né? Então, esse é um contexto inicial para você entender, né, sobre a história de Agostinho. Na próxima aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida desse homem, né, sobre a influência sobre as similaridades que existem entre ele e João Calvino. Então, essa primeira aula é uma aula mais de entendimento, tá? Para você entender qual vai ser o objetivo dessas 6 aulas, né? O que a gente vai tratar e qual é o início de vida, né? O início de história ali desses 2 principais desenvolvedores da doutrina calvinista. Amém? Então, eu espero você na próxima aula. Que Deus abençoe sua casa, que Deus continue abençoando sua vida. Amém?